Graças a Deus, meus amados, meus queridos irmãos, com muita alegria, estou aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo, mais uma pauta, daquilo que eu tentei gravar ontem, né? Eu tentei gravar ontem, não deu certo. Deu certo, eu gravei a parte 3 do Essência da Maldade, porém, como pauta, aconteceu algumas coisas que eu preciso explicar para vocês o que já aconteceu. A bateria do celular estava fraca, descarregou e, como sempre, né, como é característico, a gente não demonstra muito, né? Então existe assim, irmão, vou parar por aqui para não ficar enfadonho para vocês, que Deus abençoe, que vocês ficam muito alegres com este ensinamento, com essa palavra que eu vos tenho trazido até vocês. Então, na verdade, a minha bateria ali do celular tinha descarregado e eu peguei e botei para carregá-lo novamente. Agora nós vamos gravar o restante dos vídeos, porém vai até o nível 4, até a parte 4, né? E até a parte 3, mas como a bateria estava acabando, eu não podia continuar, né? Tem que ser sincero a vocês. Então, mais uma pauta, mais um vídeo aqui. Vamos começar pelo Salmo de número 1. A essência da maldade, capítulo 4, parte 4, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Quando você medita de dia e de noite na lei do Senhor e tem prazer na palavra dele, o Espírito Santo, ele revela para você. Só que o Espírito Santo só vai revelar quando você medita. Quando você não medita e não busca, não tem como você receber a revelação do reino de Deus. Essa é a única sugestão lógica que nós temos, porque nós temos o Espírito Santo. Então, fica aqui. Será como a árvore plantada, junto à corrente de água. Lembra sempre? Jesus é a água viva, né? Jesus é a água viva, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são dessa forma, mas são como a palha que o vento espalha, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que eu quero trazer para você a respeito desse vídeo, dessa ministração, que agora é a parte 4 do Essência da Maldade. Eu já expliquei que a bateria do meu celular descarregou e eu não pude gravar até o final. Então, parei no Salmo de número 1 e agora estou dando continuidade para que nós então possamos mergulhar junto. Vamos mergulhar junto. Essência da maldade. O que é a essência da maldade? O ser humano, desde os dias de Adão e Eva, tem cometido pecados graves diante do Senhor. No capítulo 6, no versículo 6 de Gênesis, nós temos ali Deus dizendo: o homem vai durar até 120 anos. Ou seja, não vai passar de 120 anos, porque só vai ser até 120 anos a idade que ele vai viver na terra. Porque as obras do homem são carnais, né? As obras do homem são malignas. E o homem não pode passar de 120 dias. Porém, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois o homem é carnal. Então, Deus deixou claro para nós que o homem é carnal e que o Espírito do Senhor não pode contender para sempre conosco. Não pode lutar sempre conosco, né? Nós morremos, mas o Espírito é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Nós vemos também em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, o Espírito Santo está me dando aqui, tá? Não abri aqui. O Espírito Santo está me dando. O Evangelho de João capítulo 3, acontece uma coisa incrível. Nicodemos tem uma conversa com Jesus.
Nós sabemos que Nicodemos fazia parte da gama seleta do rei, dos fariseus hipócritas e os mestres da lei. Porém, Nicodemos teve sensatez no coração dele, de ir até Jesus e ter uma conversa com o Senhor da glória, com o nosso Senhor Jesus. E chegou diante de Jesus e ele falou: mestre, tu faz tanta coisa, tantos milagres, só pode ser de Deus, né? Ninguém pode fazer os milagres, os sinais, as maravilhas que você faz se Deus não for com você. Então presta bem atenção. O que Jesus disse? Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da água do Espírito. Quem não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne. Por exemplo, Jesus estava dizendo: maior é quem vem de cima do que o que vem de baixo. Quem é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Para a mulher samaritana, Jesus disse: mulher, já chegou a hora. Nem é em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai, né? Nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus Todo-Poderoso, mas vão adorar naquele dia, naquele grande dia, pois o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? O nosso espírito, para quem não sabe, o nosso espírito, ele se enche do amor de Deus, você sabia? Não é só o nosso coração de carne. Deus, ele restaura o coração de carne, mas o espírito, estando preparado para a obra, é um espírito regenerado, é o nosso espírito, que o Espírito Santo vem, nos reme, nos batiza, nos purifica, nos limpa por dentro, né? Tira de nós toda a sujeira, todo o caldo da mentira, tudo aquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa velha caminhada, e agora ele nos dá uma caminhada de vida eterna, uma caminhada de vitória, uma caminhada que a gente possa confrontar o mundo das trevas e ir contra esse mundo trevoso, né? Esse mundo mentiroso, aculturado pela mentira, como nós vemos em todos os lados. Falso profeta, o amor se esfriando, pai matando filho, filho matando pai, mãe indo contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, ou seja, é a essência da maldade, né? E a pessoa tem essa maldade no coração dela, a pessoa rouba, a pessoa furta, a pessoa mata, a pessoa estupra, a pessoa calunia, a pessoa fala mal da outra ponta. Então tem tudo isso acontecendo no mundo todo, né? A Bíblia diz o quê? O mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. E tem coisas que a gente pode realmente intervir com a palavra de Deus, com a palavra da fé, lutar contra princípios das trevas, princípios satânicos, para a gente derrubar esses princípios das trevas, porém, Deus precisa nos capacitar. Então, quando nós somos capacitados pelo Espírito, nós somos honrados pelo Espírito, nós somos regenerados, fortalecidos na graça e no conhecimento de Deus. Aí, então, nós podemos batalhar e podemos fazer a obra. Jesus disse claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberam o quê? Poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, quando você passa a ser testemunha viva do Senhor Jesus, o poder de Deus cresce sobre a sua vida. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. E as pessoas que são gananciosas, têm sempre a tendência a olhar para o mal, tem sempre a tendência a querer arrancar o dinheiro das pessoas, a querer crescer o seu ministério, a querer exaltar o seu ministério para si mesmo, são as pessoas que não entendem o segredo do reino dos céus. O segredo do reino dos céus é: enquanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você nega, menos você recebe. Por isso que Jesus disse, né? Quando eu chamar vocês, vocês vão ser muito cobrados, né? Porque o que mais é dado, mais é cobrado. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou dando a palavra, eu estou semeando a palavra, eu estou ensinando a palavra. Por isso que as pessoas têm que entender que o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, tem que ser pregado para as pessoas com gratuidade. Você não pode cobrar para pregar. Quando você cobra para pregar, você acaba corrompendo, né, os valores de Cristo. Você cobra para pregar. Jesus nunca cobrou para pregar. Paulo nunca cobrou para pregar. João nunca cobrou para pregar. Pedro também não. Tiago também não. Todos eles foram mortos e martirizados por causa da verdade. Mas mesmo assim,
não cobrava para pregar, né? Então, no tempo de hoje, né, essa gama seleta de falsos mestres, falsos pastores e falsos bispos, falso profeta por todos os lados, tem se aumentado no nosso meio, né? Esse calor, né? Essa chama ardente da maldade tem se aumentado no nosso meio, né? Tem aglomerado diante de todos os lados. Você vê, né? O amor se esfriando, você não vê o batismo com o Espírito Santo, você não vê a unção de Deus, você não vê o poder de Deus, você não vê pessoas tendo uma experiências com Deus, que é algo que é necessário a gente ter, né? A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, a gente tem que ver as coisas do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Quando a gente não vemos as coisas do reino de Deus, é porque a gente não está preparado ainda, né? A gente não está com o nosso coração pronto para fazer a obra, né? Para fazer a obra. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu vou abrir aqui no capítulo 4 e depois nós vamos para o capítulo 6. Olha o que diz Oséias, olha o que diz, que coisa linda. Oséias capítulo 4, versículos número 6. Oséias 4, 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Né? Sacerdócio, lembra do Apocalipse? Estavam em volta de Deus, né? Adorando a Deus, né? Glorificando, magnificando a Deus eternamente para sempre, né? Que coisa linda. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Tá vendo? A palavra de Deus aqui em ação, né? Então, é isso que está faltando. O povo de Deus está sem conhecimento. Você vai na igreja, o que teve lá? Festividade. Você vai na igreja, o que teve lá? Teve ato profético lá, para acabar com a festa né? Com a festa do bodeiro, para acabar com o presidente da república, para acabar com, né? Inventam coisa, né? As pessoas inventam, elas trazem o mundo para dentro da igreja, né? Pessoas pintando a igreja de preto, pintando o altar de Deus de preto, né? Colocando aquelas luzes escuras, aqueles neon, né? Apaga as luzes, né? E ali faz o que eles querem, né? Aí cobra dízimo, cobra oferta, toca uma melodia, uma harmonia para poder atrair, né? Os ouvintes, atrair pessoas interesseiras. Então eu fico pensando, as pessoas têm o quê? Tem a essência da maldade no coração dela, né? Tem a maldade, né? Tem a ganância, a soberba, né? A loucura. As pessoas não têm mais controle, né? Ela vai fazendo aquilo ali até que perde o controle, né? Capítulo 6 agora, do versículo 6 ao 7. Pois eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Eles, porém, transgrediram a aliança como Adão, foram infiéis a mim, né? Olha que coisa profunda. Se lembra do começo que eu falei? Aconteceu no capítulo 6 de Gênesis, que começou, né? A maldade começou a tomar conta de todos os lados, né? Você vê Adão, né? Adão pecou aqui. A Bíblia está falando que Adão foi infiel no contrato. Deus colocou ele no jardim do Éden para ele cuidar e zelar pelo jardim. Porém, ele deu ouvido à serpente, ele deu ouvido a Satanás. E depois que ele dá ouvido para Satanás, ele acaba perecendo no engano, acaba perecendo na doutrina do erro, na doutrina satânica. Então, ele foi persuadido, a Eva foi persuadida, dizendo que, aí ela disse para a serpente, né? Certamente eu posso comer. Aí a serpente disse para ela, não, você pode comer de toda árvore do jardim, né? Deus disse para ela, toda árvore do jardim você pode comer, mas do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se dele comer, certamente morrerás. E aí a serpente chegou para Eva e falou, não, você não vai morrer, né? Certamente se você comer, você conhecerás os segredos de Deus, o segredo do reino dos céus, e será como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E aquilo encheu o interior dela de inveja, né? Ela olhou para a fruta e viu que a fruta tinha vantagem, né? Para dar sabedoria e inteligência, tinha beleza, era uma fruta grande, robusta, né? Hoje você vê que os alimentos são transgênicos, né?
Você pega uma banana natural do pé, e quando ela madura você come, é totalmente diferente da banana que você compra no mercado, né? Totalmente diferente. Faça o teste, pega um cacho de banana, bota para madurar na sua casa, natural, sem pegar sol, sem pegar nada, e come a banana para você ver como que aquela banana é mais gostosa, e todas elas são pequenininhas. Banana prata pequenininha, né? Então, o que acontece, né? No mercado, os alimentos são todos transgênicos, né? Então, aquela fruta que estava lá do conhecimento do bem e do mal só era grande, só era aparente, né? Por exemplo, no mercado você vai, você vê fruta aparente, grande, né? Mas não tem aquela vitamina toda, né? Aquela pura vitamina dela, né? Então, o povo de Deus falta conhecimento, né? Falta conhecimento. No capítulo 5 de Isaías, no capítulo 45 de Isaías, vamos voltar para o capítulo 45, 6 e 7, 45 de Isaías, está aqui, ó. Isaías 45. Isaías 45, versículos de número 5, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheça. Pensa, uma pessoa que tem muita maldade no coração, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que é altiva, uma pessoa que não ama, uma pessoa que não se compadece, que não ensina, que não aprende, não abre os ouvidos, não apura os ouvidos para aprender segredos do reino dos céus. Deus pode usar essa pessoa, seja maldade no coração, que aponta o dedo, que amaldiçoa, que critica, que fala mal. Deus pode usar essa pessoa, né? Deus não vai usar uma pessoa desse jeito, né? Nós estamos sendo provados e aprovados cada dia é um teste, cada dia é uma nova tentação que a gente sofre, cada dia é um novo teste, cada dia um novo acordar, uma nova experiência, uma nova fase de vida. E a gente está fazendo o que na Terra, né? Nós somos peregrinos na Terra dos viventes, estamos aqui de passagem para aprender de Deus, né? Nos relacionar com Deus, para que naquele dia nós tenhamos uma coroa de ouro, né? Porque Paulo diz, né? Eu sigo para o alvo, né? Eu olho para cima, eu sigo para o alvo, porque maior é o que está em cima do que está embaixo, né? Eu não posso ficar olhando para as coisas de baixo, para as coisas mundanas, porque maior é o que vem de cima do que o de baixo, né? Eu creio no poder da vida eterna, né? Quantas pessoas caluniou Paulo? Quantas pessoas criticou Paulo? Quantas pessoas disse que ele não era apóstolo de Deus? Quantas pessoas bateu em Pedro, bateu em Paulo, bateu em Barnabé, perseguiu Jesus, né? Perseguiram Jesus, os escribas, os hipócritas, os mestres da lei, raça de víbora, como João disse, né? Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Raça de víbora, hipócrita, sepulcros caiados, estáis cheios de mortos, de hostes de mortos, todos cheios de iniquidade, fazem coisas erradas com as viúvas, ou seja, se prostituem com pretexto de prolongadas orações, vocês disfarçam, vocês são raça de víbora, né? Voltando ao texto. Para que saibais, desde o nascente do sol e desde o poente do sol, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O Senhor, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, né? Ele faz todas as coisas, né? Com ele não podemos discutir e nem bater boca, né? Uma certa vez o Senhor perguntou para Moisés assim: Moisés, você pode bater boca comigo? Pode discutir comigo? Moisés disse: não, né? O que Deus estava tentando dizer para ele, né? Deus estava tentando dizer para ele: Moisés, o que eu quero fazer com você, eu vou fazer. O que eu não posso fazer, não vou fazer, né? O que eu não quero fazer, melhor dizendo, não vou fazer. Mas o que eu quero fazer, eu vou fazer. Não é a sua vontade, é a minha vontade, Moisés, né? E Moisés obedeceu à vontade do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículos número 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim,
Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é puro. Ali há o bedélio e a pedra de ônix, né? Tem o nome do carro ônix, né? A pedra de ônix. O nome do segundo rio é o Gion. É Gion. Este é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro é o Tigre, né? Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrate, né? O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para cuidar, né? Eu entendo lavrar aqui como chorar na presença de Deus e interceder pela natureza, né? E tem vários tipos de lavrar, né? Existem lavrar chorar, né? Que significa uma atuação profética. O profeta, ele chora, ele intercede pela natureza, pelas pessoas, pelos ministérios, né? O profeta tem essa característica profundamente dada por Deus, né? O profeta de Deus, ele intercede por todo mundo que ele conhece, ele intercede, ele ora. O ministério de profeta, gente, eles têm uma paciência fora do comum. Essa paciência, ela vem de Deus, tá? Ele intercede por toda a igreja, por todo mundo. Ele intercede pela árvore, pelo cachorro, pelo animal, pelo gato. Ele chora por tudo que ele vê, né? Ele tem aquele amor no coração dele. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, né? Então, Satanás, quando ele foi expulso do céu, no Apocalipse fala sobre isso, que ele foi expulso do céu, mas depois que ele foi expulso do céu, ele levou sobre si a terça parte da terra, né? A sua cauda levou a terça parte da terra. Em Apocalipse capítulo 2 fala muito sobre isso, né? Aqui, ó. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, né? O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho, né? Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, né? E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, né? E o dragão e os seus anjos batalhavam, né? Eles batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado no abismo o grande dragão, a serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Apocalipse 22, tá? Apocalipse 22 agora, versículos número 1 ao 3. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações, né? Versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição, nem estará ali nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá, não vai ter mais maldição ali. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Virão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, nem necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Disse o meu anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos e profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão
de acontecer. Amado, o amor de Deus precisa estar arraigado no nosso coração. Nós precisamos servir a Deus também por amor. Tem pessoa que busca a unção de Deus. Tem pessoa que busca o poder de Deus. Tem pessoas que buscam o milagre. Tem pessoa que busca a prosperidade. Tem pessoa que busca a vida boa na terra. Tem pessoa que busca o conhecimento, uma estrutura teológica para ser um pregador. E não é isso que vai se formar um grande pregador. Eu nunca estudei teologia. Com quem que eu aprendi? Com o Espírito Santo de Deus. É, com ele que eu aprendi, né? Ele me instruiu, ele me capacitou, ele me levantou, né? E eu estou diante dele, eu dependo de Deus para tudo. Sempre quando eu vou gravar uma mensagem, eu falo, Senhor, eis-me aqui, eu sou pequeno, nada posso, nada consigo, né? Então, a essência da maldade, né? Essa essência da maldade nós não podemos ter. O orgulho, a soberba, a vaidade, a prepotência, né? Achando que sabe mais do que todo mundo, que sabe tudo, achando que tudo que a gente sabe é melhor do que os outros. Não. Nós precisamos realmente depender de Deus para tudo. E sabemos que quando você presta dependência a Deus, se entrega a Deus, né? O teu coração voltado para Deus, o que acontece? Deus ele se exalta, né? Porque Jesus disse o quê? Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha, que tem o coração reto, simples e humilde, né? Porque Deus diz, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os mansos, porque porque herdarão a terra, né? Vão herdar a terra. Então, a palavra de Deus diz também, vi novo céu e nova terra, ou seja, para nós herdarmos novo céu e nova terra, temos que alcançar no nosso coração pureza do reino de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Voltando para Gênesis capítulo 3, versículo 24. Olha que maravilha que está escrito aí. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Vamos ver isso aqui? Havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da vida, para guardar o caminho da árvore da vida, né? Você vê que mesmo o anjo de Deus, mesmo o querubim de Deus, tomando conta, mesmo assim houve maldade na terra, né? Houve maldade na terra porque os anjos que foram lançados do precipício, né? Que Satanás levou com ele a terça parte dos anjos, o que aconteceu? Eles desceram na terra, os Néfilim, né? Os grandes homens de renome daquela época, os Néfilim, em Gênesis capítulo 4 fala sobre isso. Eles desceram na terra, possuíram a filha dos homens e elas começaram a dar à luz e nasceram gigantes naquela terra. O que houve? Eles nasceram geneticamente alterados, com aparência de monstro, né, por assim dizer. Eles eram muito grandes, muito altos, muito fortes, e eles eram guerreiros, né? A Bíblia diz que eles eram caçadores, né? Mas a Bíblia também diz que quando você estuda essa palavra caçador, não é caçador de gado e de animal, não, eles matavam pessoas, comiam pessoas vivas, né? Ele pegava pessoas e despedaçava as pessoas, matava, e por isso que começaram a fabricar naquela época muitos pajãs de arma, né? Quando você lê o livro de Enoque, você entende essas revelações. Começaram a produzir muitos pajãs de arma, né? Para ir contra aqueles homens corrompido que estava matando as pessoas do nada, simplesmente pessoas altamente geneticamente alteradas pelo espírito maligno, pelo espírito das trevas. Claro que todas aquelas atitudes dele robusta, aquela força vinha da escuridão, mas aí começaram a fazer armas, para poder combater contra esse mal, né? E houve muita guerra ali, Então, diante disso, Deus viu que a maldade do homem foi se aumentando conforme foi tendo matanças e assassinato. Você vê que o primeiro homicídio começa de Caim para Abel, né? Você vê que Abel fala assim, sou eu o protetor do meu irmão? Aí Deus fala para ele, né? Você será maldito porque abriu a sua boca, né? Então, quando você estuda profundamente as Sagradas Escrituras e também mergulha no livro de Enoque, você vai entender que Abel virou um vampiro,
Caim virou um vampiro, virou um monstro ali, né? Você vê que Caim, ele literalmente olhou para Abel e mordeu Abel e matou Abel, né? Avançou, né? A Bíblia diz que ele avançou em Abel e matou Abel, né? E o sangue de Abel clama desde a face da terra até hoje, né? Até hoje o sangue de Abel clama, né? É o que eu ouço dizer. Então, Deus coloca dentro do jardim do Éden querubim com uma espada flamejante. Para quê? Para Satanás não ter acesso, né? Dizem que ele consegue acessar, mas eu digo, não. Se ele tentar, tem o anjo lá até hoje, com a espada flamejante e vai cortar ele no meio. E não tem jeito, né? Depois de querubim. Querubim, né? Ninguém sabe o tamanho do querubim, né? Talvez o querubim 3 vezes maior do que Satanás, 4 vezes maior do que muitos anjos, né? E ninguém sabe o tamanho do querubim, né? Talvez a espada do querubim é 2 metros de distância, né? 2 metros de comprimento, 3 metros. Ninguém sabe o tamanho da espada dele, né? Porque é uma espada flamejante. Imagina se ele fizer assim passar, todo mundo vê a espada. Então, é um anjo grande, tá, gente? É um querubim enorme. É um querubim muito forte do reino do céu. Aí vem aqui. Em Lucas, capítulo 15... nós vemos aqui que aconteceu coisas incríveis. Lembra da parábola do filho pródigo? Nós vamos falar sobre isso também. Que a parábola do filho pródigo é muito importante, que a gente vai perceber aqui, olha. O que aconteceu com o filho pródigo, gente? Praticamente ele se rebelou contra o pai dele, né? Houve uma maldade, uma soberba, uma ganância. Ele achou que tinha conquistado tudo, achou que tinha tudo e achou que poderia possuir todas as suas heranças sozinho. Então ele chegou pro pai dele e falou: pai, dá-me do bem, né? Então, aqui, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os campos a cuidar dos porcos. Olha que coisa profunda. Ele foi cuidar dos porcos, né? Olha que coisa profunda. Ele desejava encher o estômago com as vagens de afarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, né? Teve um dia que ele se arrependeu. Ele olhou o cenário que ele estava vivendo, ele falou: peraí, eu tô fora, o caminho é esse aqui, eu tô indo para lá, mas o caminho é esse. Então ele olhou e caiu a venda dele, ele voltou para trás, caiu a ficha dele. Então, caindo em si, né? Caindo em si quer dizer, ele parou e pensou com antecedência: poxa, tô longe do meu pai, né? Tô vivendo uma malcriação, tô traindo, né? Eu tô sendo malcriado, tô sendo rebelde, né? Quantas vezes eu fui rebelde, né? Quantas vezes eu desobedeci ordens de homem. Mal eu sabia que eu estava desobedecendo pessoas corrompidas. Eu não sabia naquela época. Hoje eu sei que eu estava desobedecendo pessoas corrompidas. Eu não queria ser conivente com as atitudes daquela pessoa, né? E era um bispo, né? Era um bispo, né? Eu não queria ser conivente com a ganância, com a soberba, com a prepotência, com achar que sabe tudo, né? E de repente começou a virar as costas para mim e eu comecei a ficar rebelde. Comecei a retrair aquele sentimento, comecei a voltar atrás, comecei a parar de ir para a igreja, comecei a fazer outras coisas, comecei a frequentar outras igrejas, né? E a fazer outras coisas também, né? Comecei a buscar mais, comecei a ir ao monte, comecei a andar com pessoas diferentes. Mas se eu ficasse ali até hoje, eu não estaria aqui gravando áudio para você, eu não estaria aqui pregando o evangelho para você, ensinando o evangelho para você, eu não estaria, né? Porque quando você se alimenta do que é corrupto, você tem tendência a caminhar para um caminho corrupto. Quando você se alimenta do reino do céu, você tem tendência a melhorar e a crescer na graça e no conhecimento. Presta bem atenção.
Tem muitas pessoas sentadas no banco da igreja e o pastor não deixa elas pregarem. Não deixa. Eu sei porque não deixa. Não deixa porque algumas pessoas têm caráter no coração, né? Tem caráter dentro dela. E os pastores fazem o quê? Fecham o reino dos céus na vida delas. São o quê? Fariseus, raça de víbora, hipócrita, né? São servos, sepulcros caiados, né? Isso que eles são. Eles fecham o reino dos céus aos pequeninos. Escuta bem o que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando e abra os olhos, tá? Abra os olhos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, né? E eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, né? Quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela e ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Traze o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremos-nos. E aí o que aconteceu, né? Diante daquela situação, né? Você vê toda aquela misericórdia de Deus profunda, ardendo em amor por aquele pai, aquele homem, né? Ardendo em amor profundo, em compaixão por aquele filho. O que o filho mais velho disse? Nunca desobedeci. Nunca transgredi uma ordem, nunca saí da tua presença, nunca desobedeci, e você dá todo o bem para esse teu filho aí. Ele foi sair com prostituta, né? Então o filho mais velho começou a julgar ele. Olha que coisa terrível, né? Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Porém respondeu seu pai: olha, ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, né? E todas as tuas coisas são minhas. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. O pai estava dizendo: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, né? E simples assim. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu Deus, isso aqui é muito profundo, cara. Que vontade de chorar agora, né? Meu Deus, isso é muito profundo. Apocalipse capítulo 7. Vamos olhar Apocalipse capítulo 7? Pra gente quase terminando, né? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 7 pra gente ver a cadeia temática aqui e continuar, né? Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram, né? Da onde veio esses que estão vestidos de branco? Da onde vieram? Meu Deus do céu. Que forte, que profundo, hein? Que poderoso. Respondeu-lhe o Senhor:
tu o sabes. Disse-lhe ele: estes são os que vieram da grande tribulação, e levaram as suas vestes, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre ele, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu Deus, é muito forte. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre ele. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre ele, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Isaías 40, vamos para Isaías 40, né? Para a gente colar aqui e dar uma pincelada no texto aqui, né? Isaías 40, 29 e 31. Isaías 40, 29 e 31, né? Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Caminharão e não ficarão cansados, né? Simples e poderosos assim, né? Vamos ler o que diz agora o livro de Abacuque, capítulo 3. Sem olhar, mas o Senhor pediu para eu ler esse livro aqui. Abacuque, capítulo 3, versículos número 19. Abacuque 3, 19. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Meu Deus. Me faz andar sobre os lugares altos. Meu irmão e minha irmã, medita na lei do Senhor. Medita nas palavras de Jesus. Mergulhe na Escritura. Não deixe para fazer isso quando alguém vier pregar um evangelho, uma mensagem, talvez triunfalista no seu ouvido, que não liberta e nem traz nenhuma verdade. Não faça isso. Dê o seu melhor para Deus. Busque-o de todo o teu coração, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:18 vai dizer: bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas que estão escritas na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, espero que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus, com essa sábia palavra que o Senhor nos dá, nós transmitimos para você, porque de graça recebemos e de graça damos. Que o Pai abençoe, em nome de Jesus.